A Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão está presente na sexta edição do evento Summit Cidades, que ocorre entre os dias 23 e 25 de junho deste ano de 2026, aqui no Centro-Sul, em Florianópolis. Você acompanhou no nosso primeiro conteúdo em que entrevistamos o CEO do evento, Marcelino Ito, o fato de que muita coisa acontece ao mesmo tempo aqui no Summit Cidade. São mais de 300 horas de conteúdo em 3 dias de programação, com vários palcos e diferentes atrações ocorrendo simultaneamente. E um dos pilares deste evento é justamente o COMPOL, o Congresso de Comunicação Política e Institucional. Comunicação política, que é um tema naturalmente no foco dos gestores públicos e das lideranças políticas, ainda mais em um ano eleitoral como é o caso de 2026. E vamos falar sobre esse tema agora com o estrategista político Harley Dias, que é um dos palestrantes do Compol e está conosco aqui no estúdio da Acaerte, parceira de mídia do Summit Cidades 2026. Harley, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Cadu. É um prazer estar aqui com vocês, aqui na Compol. Estamos aqui para tirar todas as dúvidas que você tenha. Harley, fala um pouco do teu background e o que é que tu vens apresentar na tua palestra. Pronto, o que nós viemos apresentar foi um tema que é pouco comentado, pouco falado no meio da política, que é a pressão, o ponto cego da campanha. Porque o que o eleitor vê? O eleitor só vê o final, vê o quê? O programa de TV, o programa de rádio, as redes sociais, os textos, os comícios, as carreatas, enfim, mas não vê o ponto crucial de uma campanha, que é a pressão que o marqueteiro recebe, a pressão que o candidato recebe. Porque se ele não conseguir administrar aquela pressão, uma decisão mal tomada pode simplesmente enfadar o insucesso, enfadar a derrota. A gente está a cerca de 100 dias das eleições, o período de campanha ele é curto, ele é inferior a 2 meses. Qual a importância desse momento que a gente está vivendo da pré-campanha? Aqui começam-se a construir as narrativas, é um momento importante para esses pré-candidatos já se colocarem junto ao eleitorado? Sim, a pré-campanha é muito importante porque você vai fazer com que o receptor te conheça, né? Te conheça, se apresente ao receptor. Então, a pré-campanha foi exatamente para isso, para você se apresentar ao receptor e gerar um banco de dados para você colher informações, para que essas informações estejam já todas afinadas, para quando começar a campanha você ganhar tempo para passar o que você tem de melhor para o receptor, para o seu eleitor. Harley, e um dos temas que eu queria conversar contigo é sobre utilização de inteligência artificial. Vamos começar sob a ótica de quem está na pré-campanha, daqui a pouco em campanha, e vai utilizar esse recurso de alguma maneira na sua estratégia comunicacional. Como é que tu vês essa aplicação e acreditas que veremos muita aplicação de IA ao longo desse período pré-eleições 2026? Sim, sim. A IA ela veio para revolucionar, para agregar e para também deixar uma preocupação. O que nós temos que fazer? O que o estrategista tem que fazer junto com o seu candidato? Tem que ter bastante cuidado, porque senão todo material que você for desenvolver pode ficar muito robotizado, ficar com muito cara de IA. E isso aí o receptor entende, isso aí o receptor se identifica. Isso aí não vai agregar valor, porque vai deixar de ser humano para ser um robô. A IA, ela é boa, excelente para você pegar e ela te ajudar na velocidade da informação, a fazer uma automação de respostas, mas sempre com o humano do lado. Porque se você pega a IA e transforma ela como seu funcionário de fato, não vai ser bom. Porque lá no final da ponta vai ficar robotizado e o receptor nota isso. Então, a IA ela tem que agregar valor, te ajudar, não te substituir. E aí, claro, nosso espectador pode estar se perguntando: poxa, mas vou assistir então uma campanha que tem inteligência artificial. Claro, tem a utilização regular dessa Isso. ferramenta, que não estamos falando aqui da manipulação da Sim, realidade ou de informações, né? exatamente. E o bom é isso aqui, você ter perguntado. Tudo que for feito com IA tem que ser sinalizada, tem que ser comunicada, porque senão você pode receber penalizações, inclusive que vai a multa até impugnação de candidatura. Então, tudo que for feito de IA inserida em algum programa eleitoral do candidato, ela tem que ser sinalizada, ela tem que ser informada. E a gente já vive nessa era em que, costumeiramente, vemos algum conteúdo na nossa rede social
e a gente tem que dar aquele passinho atrás e isso aqui é verdade ou não? Daqui a pouco um familiar manda um vídeo de um gato lavando uma louça ali e você tem que explicar que não é realidade. Vai ter um papel de atenção por parte do eleitor. Claro, quando estivermos falando de canais oficiais dos candidatos, vai ter esse cuidado e esse rigor, porque eles sabem que estão sob a fiscalização da Justiça Eleitoral. Agora, a difusão desse conteúdo, ela pode ocorrer de outra forma, por disparo de mensagens, às vezes em aplicativo de Sim, mensagens como o WhatsApp. É um momento em que o eleitor vai ter de estar atento para a veracidade das informações, talvez mais do que nunca. sim. A orientação que eu dou para o receptor, que ele fique bastante atento, porque realmente vai ter muita deepfake, vai ter, como você falou, o gatinho lavando a louça e, dentre outras coisas, voltada para a comunicação eleitoral. O que o eleitor tem que fazer? Porque a IA está muito perfeita. Então, um projeto, uma comunicação feita pela IA, ela pode realmente te deixar na dúvida, ou então te levar ao erro. O eleitor tem que fazer? Procurar os canais oficiais, o canal do candidato, um meio de comunicação oficial, porque ele indo atrás desses meios, desses canais, ele é passivo do acerto, ele é passivo de ver se é verdade ou se foi feito pela IA. E você que está no campo da estratégia, como é que tu olhas para o outro lado, o trabalho da Justiça Eleitoral diante desse desafio tão grande? Eu vejo o seguinte, que a justiça ela vai ter bastante trabalho, muito trabalho, porque a dimensão das redes sociais ela é gigantesca. A dimensão dos aparelhos celulares é imensurável. Então, a justiça vai ter que estar muito efêmica, vai ter que estar muito presente, porque senão vai ter muito deepfake, vai ter muita IA tentando ludibriar o eleitor. Ô Hartley, agora me diz, como é que se constrói uma estratégia para um candidato? Vocês partem a partir de pesquisas que já identificam o potencial eleitoral, também utilizam pesquisas para mapear temas que são de interesse dos eleitores? Como é que vai se construindo esse desenho daquilo que o candidato pretende entregar na sua comunicação para o convencimento do eleitor? Como é que a gente funciona? Como é que a gente faz? A gente parte da pesquisa quant e quali. A gente faz a pesquisa quali, consegue qualificar o candidato. A gente começa a identificar o que o receptor quer daquele candidato, tanto do meu candidato como do meu adversário. Então, através dessa qualificação, a gente começa a dar uma diretriz para o candidato. Pegamos tanto isso na quali, como também hoje, como devido o grande meio que é a rede social, as grandes informações, dia a dia, rapidez, também a gente faz pesquisas ligadas às redes sociais. A gente começa a identificar o que o receptor quer do candidato, através de uma mensagem, através das redes sociais, através de uma problemática que está na cidade dele, no bairro dele, no estado dele. Então, a gente colhe todas essas informações, gera um banco de dados gigantesco e começa, assim, a qualificar o nosso candidato e começa a ter uma narrativa para aquela campanha. Agora, especialmente quando a gente olha para a majoritária, que é uma lista diminuta de candidatos, a gente geralmente vai ter uma característica, que é alguém ou tentando reeleição ou representando o grupo atual que está no poder e o campo da oposição, da contestação a essa posição, e também o cenário, esse de identificação prévia nas pesquisas. Esse é o favorito, esse é o que tem a escolha da maioria do eleitorado antes do início do período de campanha, e eu posso estar trabalhando ou com esse favorito ou com quem precisa desconstruir o favorito. As narrativas também são diferentes, são substancialmente diferentes a partir do ponto que você está nesse tabuleiro, né? Sim, sim. As narrativas são totalmente opostas. Por quê? Porque, como eu falei, depois que a gente faz a quali, que a gente qualifica nosso candidato, se for de oposição ou de situação, toda a narrativa vai ser diferente um do outro. Porque se meu candidato ele está atrás, eu tenho que ver o que foi que a pesquisa falou para mim. Se eu preciso realmente derreter o meu adversário ou se eu preciso só fazer um conceito estratégico, uma narrativa com que eu consiga mostrar para o meu eleitor que o meu candidato é melhor do que o adversário. Harley, imagino que para ti vai ser um momento proveitoso também, de muito network, contato com gestores públicos e lideranças de todo o país. Te desejo um excelente Compom, um excelente Summit de Cidades e muito obrigado pela gentileza de bater esse papo com a gente por aqui. Cadu, eu que te agradeço, um prazer imenso estar aqui. Você é um jornalista que deixa o entrevistado bastante tranquilo, porque é inteligente e sabe fazer perguntas. Agradeço pelas palavras gentis. E este foi apenas o nosso segundo conteúdo aqui no Summit Cidades 2026. Vem muita coisa por aí no nosso canal Acaerte Oficial no YouTube. Fique atento, até o próximo.